Olá pessoal, tudo bem? Preparado para mergulhar mais fundo na IA? Nós vamos começar agora uma viagem rumo ao aprendizado de máquina, que é, em essência, um subcampo da inteligência artificial. Hoje vamos desvendar os conceitos básicos que formam a base dessa disciplina. Está preparado? Vem comigo! O aprendizado de máquina é um campo de estudo que permite aos computadores aprender e tomar decisões sem serem explicitamente programados. Em outras palavras, é a parte da IA que treina máquinas para que elas possam aprender a partir de dados. Essa habilidade de aprender e se adaptar é o que distingue o aprendizado de máquina de outros campos tradicionais da ciência da computação e até mesmo da própria inteligência artificial. Mitchell, em seu livro Machine Learning de 1997, definiu o aprendizado de máquina como o estudo de algoritmos de computador que melhoram automaticamente através da experiência. Essa definição é fundamental porque enfatiza a importância da experiência ou dos dados. Em outras palavras, o aprendizado de máquina é tudo sobre aperfeiçoar o desempenho de um algoritmo através da exposição a mais e mais dados. Este conceito tem implicações profundas na forma como projetamos e implementamos sistemas de inteligência artificial. Ao invés de programar explicitamente um computador com todas as regras e condições possíveis, podemos treiná-lo com uma grande quantidade de dados e informação e deixar que o algoritmo aprenda e se adapte por si só. Isso torna o aprendizado de máquina uma ferramenta incrivelmente poderosa para lidar com problemas complexos e dinâmicos, que mudam, claro, ao longo do tempo. Para ilustrar, pense em um sistema de recomendação como o utilizado pela Netflix ou a Amazon. Em vez de programar regras explícitas para recomendar filmes ou produtos, essas empresas treinam seus algoritmos com milhões e milhões de dados de usuários, permitindo que o sistema aprenda e refine suas recomendações com base na experiência, isto é, na forma como seus próprios clientes se comportam. Existem várias formas de categorizar o aprendizado de máquina. Podemos, por exemplo, organizar os algoritmos de machine learning de acordo com os tipos de tarefas, tarefas preditivas e tarefas descritivas. As tarefas preditivas, como o próprio nome sugere, envolvem a previsão de um resultado desconhecido, sempre com base nos dados conhecidos. Por exemplo, prever se uma foto é de um cachorro ou de um gato baseado nas características da própria foto e de um conjunto de dados. Essa é uma tarefa preditiva. A tarefa preditiva também é conhecida como aprendizado supervisionado. É talvez a mais comum no aprendizado de máquina. Ela envolve o uso de uma variável de saída, ou variável dependente, que queremos prever ou estimar. Por exemplo, podemos querer prever o valor de uma ação da Bolsa de Valores, como no seu ramo de mercado ou como nas pessoas do Twitter, ou X, como queiram. Como eles estão falando dessa empresa, dono daquela ação. Nesse caso, o preço da ação é a variável de saída que estamos tentando prever. Para fazer isso, usamos um conjunto de dados de treinamento que contém exemplos de ações, tweets, histórico dos valores da ação, para as quais já conhecemos o preço de fato. O algoritmo de aprendizado de máquina, então, aprende a relação entre as características e o preço da ação a partir desses tais exemplos. Por outro lado, as tarefas descritivas são focadas em entender os padrões subjacentes ou as estruturas de dados dentro dos próprios dados. Por exemplo, a segmentação de clientes com base em seu comportamento de compra é uma tarefa descritiva. Ela não prevê um resultado específico, mas sim fornece uma descrição ou uma compreensão dos dados, no caso, como os clientes compram. Esse tipo de tarefa, também conhecido como aprendizado não supervisionado, não envolve uma variável de saída. Em vez disso, estamos interessados em descobrir padrões e correlações. Por exemplo, podemos ter um conjunto de dados de clientes e queremos segmentá-los em diferentes grupos, com base no seu comportamento de navegação no site. Nesse caso,
não temos uma variável de saída específica que estamos tentando prever. Em vez disso, estamos tentando entender a estrutura desses tais dados e prever o seu comportamento. Esses dois tipos de tarefas formam a base do aprendizado de máquina e têm uma ampla gama de aplicações no mundo real, de sistemas de recomendação a diagnósticos médicos. Se pensarmos nos modelos generativos, estamos em essência falando de uma predição. Por mais obscuro e mágico que possa parecer, os modelos de LLM, Large Language Model, nada mais são do que modelos que tentam prever a próxima palavra a partir das palavras anteriores. Pensem que os LLMs são como os corretores ortográficos de seus celulares. Claro que com muito mais poder. Temos ainda o aprendizado semi-supervisionado. Ele combina uma pequena quantidade de dados rotulados com uma grande quantidade de dados não rotulados. Durante seu treinamento, ele vai aprendendo esses rótulos. O algoritmo aprende a estrutura dos dados não rotulados para melhorar o desempenho de aprendizado com um conjunto limitado dos dados rotulados. Algoritmos de propagação de rótulo, modelos de mistura gaussiana, redes geradoras adversárias, as GANs, em configurações semi-supervisionadas são um bom exemplo desse tipo de aprendizado. As aplicações são inúmeras, tais como classificação de texto, quando há poucos documentos rotulados, reconhecimento de imagem, quando há poucas etiquetas, elas são escassas e caras de serem feitas. No aprendizado por reforço, que é outro tipo, um agente aprende a tomar decisões observando as recompensas ou punições de suas ações em um ambiente. Ela usa essa experiência para formar uma estratégia que maximiza a recompensa cumulativa. O aprendizado é guiado por um processo de tentativa e erro. E, claro, através de um feedback de recompensa. Os algoritmos mais comuns são Q-Learn, Deep Network, a DQM, Police, Gradients, A3C, etc. É comum vermos aplicações em jogos de tabuleiros, jogos de vídeo, robótica, sistemas de navegação, otimização de portfólios financeiros. Já o aprendizado ativo seleciona ativamente os exemplos dos quais deseja aprender, geralmente porque são considerados mais informativos ou representativos. O algoritmo pode solicitar rótulos para esses exemplos selecionados de um oráculo, por exemplo. Geralmente um humano ou um processo mais caro de rotulagem. Por fim, temos o aprendizado por transferência, em que um modelo desenvolvido para uma tarefa seja reaproveitado como ponto de partida para uma segunda tarefa relacionada. O modelo de pré-treinamento é ajustado ou afinado com dados da nova tarefa, aproveitando, claro, o conhecimento adquirido anteriormente. Esse processo é complementar às outras tarefas, e essa atividade é comumente vista em redes neurais convolucionais, as CNNs, para transferência de aprendizado em visão computacional. Também é vista em redes neurais recorrentes, as RNN, para transferência de aprendizado de processamento de linguagem natural. Vemos também no BERT, no GPT-3 e por aí vai. O aprendizado de máquina é um campo fascinante e em constante evolução, que está transformando a maneira como vivemos e trabalhamos, seja prevendo o preço de uma casa, segmentando clientes ou identificando imagens. O aprendizado de máquina está por trás de muitas das tecnologias que usamos todos os dias. E ao entender os conceitos fundamentais que sustentam essa disciplina, estamos melhor equipados para compreender e navegar num mundo cada vez mais orientados por dados que nós vivemos hoje em dia. É importante entender que esses tipos de aprendizado são otimizados para realizar tarefas específicas. Uma boa solução computacional baseada em inteligência artificial une um conjunto dessas ferramentas. Ficar perito, ou pelo menos entender a maior parte deles, é uma tarefa de um bom analista de inteligência artificial. Até a próxima!